Professor Alexandre Coelho, seja muito bem-vindo aqui ao programa e agradeço pela sua participação. Boa tarde. Obrigado, Lara. É um prazer estar aqui com você. Bom, a gente está aqui para fazer um balanço, né, desses 4 anos de governo Biden, assim, os principais pontos. E o último ano de governo dele foi bastante difícil para o democrata. Ele iniciou um processo de campanha à reeleição, mas por diversas dúvidas sobre a capacidade dele de continuar governando por mais 4 anos nos Estados Unidos, vindas inclusive do próprio partido, ele saiu, se retirou da disputa. A vice dele, Kamala Harris, disputou contra Donald Trump e sofreu uma derrota acachapante. Mas ainda assim, o governo Biden teve marcas importantes, né? Teve marcas positivas no governo. E aí, eu queria começar por isso. Queria que o senhor falasse o que o senhor acha que são as principais marcas positivas que o governo de Joe Biden deixa nos Estados Unidos ao fim desses 4 anos de mandato. Olá, Lara. Claro, é interessante que a administração Biden e Harris, né, eles entraram no comando dos Estados Unidos, na presidência dos Estados Unidos, logo após a pandemia, né? A economia norte-americana estava em frangalhos, até por causa da pandemia que atingiu em cheio o mundo inteiro. Então, o Biden implementou diversos pacotes de estímulo econômico, como o American Rescue Plan, que injetou em torno de 1,9 trilhão de dólares na economia para auxiliar na recuperação após crise causada pela Covid-19. Né? Então, foram diversos investimentos e programas importantes destinados a recuperar a economia norte-americana. E, de fato, teve resultados positivos. Né? O PIB dos Estados Unidos cresceu em torno de 3,1% no terceiro trimestre agora de 2024. E o desemprego está girando em torno de 4%, ou seja, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está baixa. Enfim, do ponto de vista econômico, da economia doméstica, macroeconômica, a gente pode dizer assim, entendo que houve uma recuperação econômica forte pós-pandemia, o governo Biden atuou para melhorar essa economia. No entanto, os remédios utilizados, e provavelmente acho que do ponto de vista econômico não teriam outros, foi o quê? Ter de aumentar a taxa de juros, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros, e isso até para conter a inflação nos Estados Unidos, inflação essa que vinha em decorrência da pandemia, né, de 2020. Então, o que acontece? O governo Biden teve de enfrentar a inflação e isso acabou reduzindo o poder de compra dos cidadãos americanos. Então, o que nós temos aí? Ponto positivo do ponto de vista macroeconômico, recuperação da economia norte-americana, crescimento, alto crescimento, crescimento forte, inclusive acima das projeções do mercado financeiro, mas, no entanto, teve aí a questão da inflação e juros altos para conter essa inflação, que de fato foi contida. No entanto, os cidadãos norte-americanos, enfim, principalmente aqueles do meio oeste, sentiram muito a perda do poder de compra, o que acabou incentivando, inclusive, foram uma das bases e causas que levaram à eleição de Donald Trump no ano passado. Agora, professor, e aí entrando em um ponto positivo também, uma marca, e aí queria que o senhor comentasse se realmente vai ficar como marca do governo Biden. Ele, depois de passar por diversas derrotas, diversas frustrações no ano passado, ele deixa agora o governo tendo como última ação marcante o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Ele foi a público falar sobre isso, os Estados Unidos se colocaram como intermediador, né? Só foi possível porque o governo Biden esteve ali negociando, isso é como os Estados Unidos se colocaram nessa situação, né? E de fato eles agiram ali com esse intermédio. Isso também vai ficar como uma marca positiva do governo Biden. Dá para dizer que depois de uma grande caída,
em decadência durante todo o ano passado, ele consegue uma pontinha de ascensão nesses últimos segundos de governo, no piscar dos olhos? Bem colocado, Lara. De fato, né? O a administração mediou aí o cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas em Gaza após meses de conflito, destacando o papel dos Estados Unidos em busca da estabilidade no Oriente Médio. No entanto, e a gente já teve notícias hoje, né, em que Netanyahu alega que o Hamas já está descumprindo aí cláusulas do acordo de paz, cessar-fogo, né? Não é interesse, não digo de Israel, tá, como Estado, mas sim do Netanyahu, e aí a gente foca no indivíduo, de ter um cessar-fogo, de ter paz ali por enquanto naquela região. Por quê? Porque o Netanyahu, ele, após o término da guerra, ele provavelmente deve ser julgado pelas autoridades de Israel, e isso é um procedimento conhecido em Israel, e o Netanyahu, de fato, não tem interesse de que essa guerra acabe. Então, aí a gente tem um ponto que o cessar-fogo conflita com os interesses de Netanyahu. Outro ponto é o seguinte: Hamas, de fato, buscou a paz porque ele está muito enfraquecido, até porque o Irã também se enfraqueceu demais, haja vista a queda de Damasco, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos, de fato, uma vitória do governo Biden, mas, no entanto, talvez uma vitória que não dure por muito tempo, a meu ver, né? Agora, ainda rapidamente nesse ponto, até uma discussão que a gente teve aqui na redação. A libertação de reféns começou no domingo, já no apagar das luzes do governo Biden e quando os holofotes estavam virados para a posse de Donald Trump. E quando Donald Trump já era considerado por todos como o presidente, né, já dos Estados Unidos. Não havia mais tempo para que Biden fizesse grandes ações ali. E então, de fato, no domingo, que é ali as vésperas da posse de Donald Trump, oficialmente como presidente de novo dos Estados Unidos, a gente teve o início dessas ações marcantes relacionadas ao cessar-fogo de Israel e Hamas. É possível que essa última grande ação do governo, essa última grande vitória do governo Biden, seja um pouco creditada ou vire um pouco marca de Donald Trump? Olha, se ela durar, sim, Trump talvez utilize eh, a- o fato de que ele foi eleito e ele tem pressão por acordos, né? Ele tem um perfil negocial. Eu costumo dizer que Trump e Elon Musk eles estão trazendo o perfil corporativo de negociação para a política externa norte-americana, e a gente já viu esse tipo de atuação no primeiro mandato de Donald Trump. Então, ele deve aí, de fato, fazer publicidade ou propaganda de olha só, tá vendo? Até por pressões minhas, o fato de que eh, a população, enfim, os estados, o Netanyahu, o Hamas, enfim, me conhecem, então sabem que eu iria procurar de qualquer forma, né? Ele pode alegar isso. Mas a ver, né? Eu não acredito que o cessar-fogo vá durar muito sinceramente, porque não há interesses por parte de Netanyahu de ter fogo por muito tempo. E a gente também tem como o Hamas vai se comportar. E o Hamas talvez só se mantenha nesse acordo, porque isso é interessante a ele, porque nesse momento ele está enfraquecido e com muito pouco apoio do Irã. Irã esse que foi enfraquecido durante a guerra aí com Israel, envolvendo os ataques ao Hezbollah, enfim. E como eu já acabei de dizer, refletiu aí, inclusive, na queda de Damasco, né? É isso. Agora, professor, voltando, né, aos pontos positivos, negativos, esse balanço do governo Biden, o senhor falou já, né, sobre quais são as marcas positivas que ele deixa. Agora, nos últimos anos,
desde 2023 ele já vinha em uma queda de popularidade muito grande, né? Os níveis de desaprovação aumentando. O que fez com que o governo Biden chegasse ao final desses 4 anos com a insatisfação da população? Quais foram os principais pontos negativos desse mandato? Olha, entre os pontos negativos, do ponto de vista da economia doméstica, eu até acabei de citar. E acrescentaria mais o quê? A questão da imigratória, né? O que aconteceu? Embora Biden tenha prometido uma redução da imigração, uma contenção da crise migratória, tratar dessa questão, o fato é que houve crises migratórias na fronteira sul dos Estados Unidos. Então, se o cidadão americano percebeu o quê? Uma completa falta de controle no que se refere à imigração nos Estados Unidos e de imigrantes não documentados. Nós não sei se é possível lembrar, mas o fato é que o governador, por exemplo, da Flórida, colocava imigrantes não documentados, ilegais, em ônibus e mandava para Nova York. Governador do Texas, a mesma coisa. Então, isso acabou dando a impressão, e talvez não só a impressão, mas fato, de descontrole na questão migratória. Então, esse é um ponto negativo também, que se juntando à questão econômica, foram causas aí da eleição de Trump. Outro ponto também, estive conversando aí com alguns colegas nos Estados Unidos, um ponto que poucas pessoas levam em consideração, mas também é importante, é a questão da segurança pública doméstica. Então, diversos americanos, inclusive aqueles dos estados pêndulo, e aí eu destaco Pensilvânia, por exemplo, estavam muito preocupados com a questão da segurança interna, com o aumento de latrocínios, roubos, entre outros tipos de crimes nos Estados Unidos. Isso também foi um elemento utilizado por Donald Trump contra a administração Biden. Na política externa, no campo internacional, a gente pode destacar outros, tendo o ponto de vista do cidadão americano, né? E um deles foi a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Embora o Trump aqui tenha prometido a saída do exército americano do Afeganistão, foi Biden que de fato concluiu isso e concretizou a saída do exército, das Forças Armadas norte-americanas do Afeganistão. Mas essa saída foi extremamente caótica e negativa para a política externa americana. Outro ponto, e aí, novamente, do ponto de vista do cidadão americano, é a questão da guerra na Ucrânia. O contribuinte americano não vê com bons olhos os gastos feitos pela administração Biden de apoio à Ucrânia, né? A administração forneceu assistência militar e financeira significativa à Ucrânia em resposta à invasão russa, consolidando o apoio ocidental ao país. A propósito, essa foi uma das grandes bandeiras do governo Biden, que foi reatar e estabilizar as relações dos Estados Unidos, tanto com a OTAN quanto com seus aliados europeus. E aí entra a questão ucraniana, que, do ponto de vista do contribuinte americano, houve diversos gastos, muitas críticas contra o governo Biden por causa da guerra e principalmente por causa dos gastos feitos pela administração Biden. Embora, na verdade, você não tenha gastos, às vezes as pessoas pensam que simplesmente sai o dinheiro, há um fluxo de capitais saindo dos Estados Unidos e indo direto para a Ucrânia. Não é necessariamente assim. A gente tem de lembrar que um dos beneficiados é a indústria bélica norte-americana na guerra da Ucrânia, né? Apenas para fazer aí um parênteses e ter uma perspectiva do que de fato ocorre. No entanto, do ponto de vista do cidadão americano, esse foi um ponto negativo, né? Professor Alexandre Coelho, especialista em relações internacionais, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, doutor em Relações Internacionais pela USP. Um grande currículo e um grande prazer em tê-lo aqui para explicar um pouco do que foi esse governo Biden, fazer um resumo, né? São 4 anos de governo, então
É claro, fazer apenas um balanço, mas dos principais pontos. E agora, com a posse de Donald Trump, teremos também ainda muita coisa para analisar pela frente. O convite está aqui sempre para o espaço aberto para o senhor. Obrigada. Muito obrigado, Lara, pelo convite, e sempre que puder, conta comigo.